A grande maioria dos treinadores tem esse tipo de preleção mais veemente, porque às vezes o jogador está ali, terminou o aquecimento, ele vai para o cantinho, coloca o uniforme, faz a oração, e dá meio que uma desconectada do ambiente. Isso aí é para chamar? É para chamar. Entendi. Eu acho que a maioria faz isso. Sabe quem faz muito isso? Quem? E agora vai ser uma surpresa. O Dorival Júnior, que é um cara extremamente tranquilo, ponderado, né? O Dorival é um cara inflamado na Nessa preleção. hora aí? É. Quem não é inflamado? Marcelo Oliveira. O Marcelo nunca era inflamado, sempre num tom mais baixo e tal. Mas isso é a característica de cada um, não é? E os jogadores acostumam. Agora, CJ, não pode também, toda a preleção, antes do jogo, pós-jogo e do intervalo, que tem pós-jogo também, né? Uhum. Se reúne ali para uma oração, às vezes o treinador faz uma avaliação e tem um momento de intervalo. O que ele não pode é ficar esticando a corda o tempo inteiro, porque aí o grupo não aguenta. Toda hora o treinador vem e grita, e grita, e grita, os caras, lá vem ele gritar de novo, ok? Então, e você precisa ter uma sensibilidade para você saber a hora que você vai subir. Para você, qual treinador teve ou tem essa maior sensibilidade? O cara que gritava na hora que precisava gritar, o cara que se segurava na hora que precisava segurar, chamava no canto individualmente, falava, quem que você acha assim? Fora, né? Aí não tem nada a ver com jogo, estilo de jogo, nem títulos, não. É quem comandava bem o vestiário e gestão de pessoas. Olha, eu gostava muito dessa medida exata do Adilson Batista, sabe? Dificilmente o Adilson grita dentro de vestiário, muito difícil. E ele é muito didático nas falas dele. Ele é bem interessante. Aí. Já o Luxemburgo, Pofechou não, Pofechou já é no nível mais lá em cima, né? É a característica dele, os jogadores estão acostumados com isso. O Marcelo, como eu te falei, é mais lá embaixo. O Mancini é mais baixo que o Dorival um pouco, o Mancini, mas é acima do Marcelo Oliveira. Então, isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Perfeito. Não adianta você ser uma pessoa tranquila e chegar no vestiário, querer começar a gritar achando que você vai empolgar. Lembra de algum, Dodô? CJ, isso é extremamente complicado, né? Porque, assim, o cara que mais me ensinou, que foi o Levir Coupe, era um cara que não gostava disso. Um cara que não tinha negócio de jornal em vestiário, não tinha negócio de foto de família. Era um cara extremamente frio nesse momento. Eu até gosto desse discurso mais veemente se ele utilizar as palavras certas no momento certo, como o Guilherme falou aí. Todo dia é exagerado. Mas quando você consegue encaixar as palavras que você entende que está atingindo o grupo, aí é legal. É legal. Você contar uma experiência, uma história, falar, moçada, o negócio é o seguinte, eu não esperava estar aqui na seleção brasileira. O cara cria alguma coisa antes e toca os jogadores com aquilo ali. É legal. Eu tenho um exemplo, por exemplo, que a gente estava no Alphaville aqui, hospedado para jogar contra o Corinthians, né? O Geninho, treinador, e aí o Geninho, no dia anterior e no dia do jogo, fez uma ação que envolvia familiares, e aí entramos no vestiário, foto de familiar, e vídeo, e não sei o que e tal. Achei legal naquele momento, depois vi que foi exagerado. Tomamos de 6 do Corinthians. Então, assim, tá ligado ao resultado? Não tá ligado ao resultado? Depende muito do treinador, do momento, né, que o time está vivendo e das palavras que ele consegue encaixar. Já vi muito treinador encaixando palavra errada. Agora, o Guilherme falou, o Luxemburgo é um que está na prateleira de cima em termos motivacionais. Levi está na prateleira de baixo em termos de frieza. Não é o cara que grita, que vamos embora, é isso e tal. Não é esse cara. Uhum. E aí você perde de um jeito, ganha do outro, ganha de um jeito, perde do outro. É muito difícil você falar. Agora, a maior característica que o treinador tem é a sensibilidade de conhecer o grupo para saber que horas que ele tem que usar a marreta, que horas que ele tem que usar o afago, como é que funciona o grupo dele. Esse é o desafio. E no caso do Diniz, ele tá chegando agora. É difícil ele entender e conhecer o grupo, até porque a convivência é pequena, né? Então, mas ali tem um porém. Olha só, Dodô. Primeiro, ele quem escolhe os caras. Sim. Então ele não chega em um elenco que Já tá lá. Quem escolhe é ele. Ele escolhe quem vem. Então o cara que já vai assim, pô, tô entre os 20 e tantos. Esse cara gosta de mim. Esse cara gosta de mim. É. Então já tem uma predisposição. Segundo, pô, eu estou aqui entre os melhores do meu país. Claro que eu quero jogar, claro que eu quero ser titular.
mas eu não tô aqui no vestiário para fazer fofoquinha, cada um tem a sua vida, cada um colhe ali as suas conquistas individuais ou coletivas nos clubes. Essa parte do Diniz, ela é um pouco mais ou menos difícil, vamos colocar assim. No Concordo. clube, o cara chega, às vezes igual o Felipão chegou aí, igual o Bustos chegou. O cara não gosta do Filipão ou o Filipão não gosta daquele cara que já tá no elenco? Não fui eu que montei o elenco. É. O elenco e trabalha com uma diferença de idade absurda. Moleque querendo surgir e querendo uma oportunidade, né? Vamos pegar o Filipão do Atlético aqui, gente, como exemplo. Mas. Nego já tá encostado, que faz fofoquinha, igual você falou. O Zé Ricardo também pode ser um exemplo, mas assim, o jovem falando assim, cara, aqui é difícil jogar no Atlético. O jovem, aqui é difícil. Não tem treinador que me dá oportunidade. Aí já chega o que era reserva, fala, pode ser com esse que eu posso ter a chance. E pode ser o titular que fica, nossa, será que com ele eu vou perder? E você pega um cara do Nordeste, aí já meio que iguala a seleção, mas é um cara do Nordeste, um cara do Sul, um cara do Sudeste, um cara que foi criado com um pai e uma mãe, uma família mais estabilizada, outra nem tanto. E aí, meu irmão, cada um vai reagir de um jeito. Cada um tem um objetivo diferente. Perfeito. E olha que loucura. Não é fácil, não é fácil. Vou contar uma história aqui que eu nunca contei. Adoro histórias. Nunca contei antes. Em 2015, o Marcelo Oliveira foi dispensado do Cruzeiro depois do jogo, se não me engano, contra o Figueirense lá em Santa Catarina. Na quarta-feira, o Cruzeiro enfrentava o Flamengo à noite no Mineirão. A saída do Marcelo foi concretizada na terça, logo na sequência. O Cruzeiro definiu que era o Vanderlei e ele veio para Belo Horizonte na quarta-feira de manhã. Chegou cedo na Toca da Raposa e o jogo era à noite. Ele falou, eu vou ficar no banco e vou comandar o Cruzeiro nessa partida. E aí eu lembro que na relação que tinha sido feita, ainda pela comissão técnica do Marcelo, ele tinha tirado o zagueiro Manuel. E aí o Vanderlei falou assim, cadê o Manuel? Não está na lista? Busca ele em casa. Não posso ser eu quem vai chegar aqui e já vai barrar o Manel, que foi titular em 13, 14, ganhou muito com o Cruzeiro. Eu não posso assumir isso. Eu quero o Manel no time. E ele comandou o Cruzeiro aquela noite. O Cruzeiro ganhou de 1-0. Gol de quem? Manuel. Mentira. Não, tô falando sério. Eu não lembro desse. Ele jogou como titular? O Manel? É? Sim. Caramba, não lembro disso. No final de semana, o Cruzeiro foi jogar contra o Atlético lá no Independência. E no novo Independência, o Cruzeiro não tinha vencido o Atlético uma única vez. Desde que ele foi reinaugurado em 2012. Ok? 12 ou 13. 12. Início de 12. 12. O Atlético jogou lá já. Então nós ficamos 12, 13, 14, metade de 15. Toda vez que ia lá, ou perdia ou empatava. O Cruzeiro foi jogar lá com o Atlético, com o Vanderlei, ganhamos o jogo. 2 jogos, 2 vitórias. Sábado seguinte, fomos jogar à noite em São Januário contra o Vasco. 3-0 ou 4-0, alguma coisa assim. Estou em dúvida com relação a um gol. Fechou, ficou desse tamanho. Próximo jogo, CJ. 3 jogos, 3 vitórias. Aí o professor começou. Nossa classificação é tijolinho. Cada 3 jogos tem que somar 6 pontos, 7 pontos, tijolinho, não sei o quê. Começou a criar a aritmética dele e foi ficando mais empolgado dentro do clube. O quarto jogo foi contra a Chapecoense, domingo, 11 horas da manhã. No primeiro tempo, o Camilo bateu uma falta da intermediária. Eu lembro, eu estava trabalhando nesse jogo. Estava trabalhando? Tava. 1-0. 1-0. O professor chegou no intervalo e pegou... Eu não vou falar, o nome dos jogadores eu vou preservar. Vai poupar. Conte o milagre, mas não conte o santo. E depois eu vou falar de um jogador no final e eu não vou falar o nome dele exatamente para não falar, fulano disse isso de Luxemburgo. O caso não é esse. É para a gente falar sobre relação, como é que funciona. Tá? Então os personagens representam um pouco. Bom, aí o Vanderlei teve um problema com um jogador no intervalo. Quarto jogo, CJ. Ele perdeu o grupo inteiro no intervalo da partida. Mano. Perdeu o grupo inteiro. Mas é porque ele chegou na frente da galera e pau nesse cara. É muito veemente. E reclamou demais dele. Com relação à cobertura, apoio. Enfim, vamos parar por aqui, porque não vou dar muita característica do que foi. Perdeu o grupo. Caraca, mano. Isso com 4 vitórias. Com 3 vitórias no quarto jogo. Perdemos o jogo para Chapecoense por 1-0.
O Cruzeiro não conseguiu sequer empatar. Poucas partidas para frente, o Vanderlei saiu. Um dia eu chamei um dos caras assim desses que são Os líderes. líder, tem aqueles que analisam mais grupo, Entendi. pessoa, relacionamento. No futebol tem isso. Tem aqueles que não ligam muito, mas tem aqueles que são mais observadores, ok? Aí eu chamei esse cara para bater um papo um dia no campo. Falei, rapaz, o Vanderlei trabalhou aqui em 2003, campeão da Tríplice Coroa. Era um sonho da torcida o Vanderlei um dia voltar para o Cruzeiro. Voltou e não durou nem 3 meses. Ele falou, ô Guia, foi a primeira vez que eu trabalhei com o Vanderlei. Eu nunca trabalhei com um treinador igual. O que esse cara enxerga dentro do campo É absurdo. é um absurdo. É. Eu nunca trabalhei. Só que o Vanderlei tem um estilo, isso que é importante, tem um estilo que é diferente do que os atletas aceitam hoje. Antigamente, o treinador, tipo o seu Enio Andrade, Rubens Minelli, aqueles tantos tradicionais, Zagallo e outros tantos, eram treinadores que cobravam muito do jogador, ok? Antes da partida, intervalo, pós-jogo, na concentração, enfim, na reapresentação, era treinador que cobrava muito. O jogador hoje não aceita mais esse tipo de relacionamento. O jogador, ele quer ser convencido por que é que ele tem que exercer aquele papel dentro de campo. E o Vanderlei não trabalha assim. O Vanderlei trabalha falando para o grupo todo e com tom lá em cima. E o jogador de hoje não aceita Mas esse é estilo. muito legal essa sua história, porque o Vanderlei foi num Bem Amigos do Galvão Bueno e disse isso. Quando ele estava fora do mercado, ele falou, cara, talvez eu tenha que mudar, talvez Isso. eu tenha que melhorar. A Isso. questão pessoal. Aqui, ô Gui, eu vi o Vanderlei mudar durante a partida, ele era treinador do Santos. O lateral esquerdo do Santos era o Kleber, aquele que jogou no Corinthians, jogou no Inter. O Kleber fazia uma linha, seleção brasileira. O Kleber fazia uma linha com 4, ele estava jogando num 4-4-2, Mineirão, de repente num comando dele, e lá você no alto, você tem uma visão, né? Sim. De repente num comando dele ali, à beira do campo, chamando o cara, essa equipe virou do nada de 3-5-2 da galera desse Kleber, virar um ponta. E o Santos foi lá e engoliu. E eu falava, velho, eu abismava, eu ficava assim, esse cara é muito bom, mano. Muito Esse bom. cara é muito bom porque ele tem essa leitura, igual esse jogador falou. Pois é. E eu então, nem sabia desse por que caso. que eu não e quero você falar via essa também o nome do mudança. jogador? Perfeito, Porque essa perfeito. é a visão De um visão, atleta. agora de visão eu gosto. Mas- De um jogador, tá? Perfeito. O grupo tem 20 e poucos. Os outros talvez não pensassem assim. Mas eu nunca mais esqueci dessa frase. Mais um dessa ou dois conversa. poderiam pensar. Tá vendo? Histórias do mundo do futebol com Guilherme Mendes, Domênico Bering. Legal demais.